dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer essa casa e o Fórum das Entidades Mantenedoras, que delegou a representação dessa entidade junto à CCPares e à subcomissão para a discussão dos interesses das entidades particulares, né, privadas, nesse tema, nesse curso. Ficamos mais esclarecidos, né, em relação a algumas decisões, algumas interpretações que a Marta nos colocou, né? Uma delas é a manutenção, então, de um fechamento de protocolo, ou pelo menos de um adiamento do protocolo, que isso é o que mais premente, né? Até, então, posterior decisão. Uma outra questão também fica clara, é que não vai se debater aqui instrumento de avaliação, que é o que mais se discutiu dentro da subcomissão, né, até que então seja revisada essas diretrizes curriculares pelo CNE. Então, são pontos importantes, né, que limitam a nossa fala e que também dão essa orientação. A minha fala ela está com esse viés então da entidade mantenedora, que quer saber como funcionará o sistema, né, a partir desse novo marco regulatório. Então, eu dividi a fala aqui em uma conjuntura atual e visões prospectivas, mas muito próximas, não distantes, né, muito próxima da realidade do que se discute dentro de uma entidade que olha hoje a regulação, os instrumentos de avaliação e a regulação a partir de um viés econômico, de sustentabilidade, né? Ou seja, esse foi um foco, inclusive, que dentro da CCPares a gente teve muito, né? Que é o impacto, na medida em que você muda um indicador de avaliação, ou na fala, né, do Ministério, que você induz, né, a qualidade, né, a partir de um indicador ou de um instrumento de avaliação. Quanto custa isso, né? As instituições são capazes de absorver esse impacto, né? Então, a fala hoje ela gira um pouco em torno disso, né? De um horizonte de planejamento, né? Do impacto da regulação e da avaliação num necessário horizonte de planejamento, né? Até mesmo, né, da viabilidade de se ter ou não um curso, né? Bom, então, eu gostaria de começar aqui com esses dois aspectos, né? O primeiro deles, aponto para onde? Para cá. Aqui. Então, primeiro, conjunturas atuais, eu vou fazer uma leitura, talvez uma tabelinha, né, mais de questionamento da portaria. Isso é bastante esclarecedor, ou seja, olha, essa portaria é uma portaria de transição, o que, de certa forma, acaba aumentando a gravidade dela, né? Porque se ela vai se aplicar a processos que estão aí tramitando há quase 5 anos, né, então isso, né, desequilibra uma ordem jurídica muito clara, né? Então, aqui só uma lembrança, né, de um conceito, né, que o poder regulamentar não cria, nem modifica, nem sequer extingue direitos e obrigações, senão nos termos da lei. Isso porque o inovar, originalmente, na ordem jurídica, consiste em matéria reservada à lei. Ou seja, esse princípio da legalidade é um aspecto que precisa ser pensado, né, porque a política pública ela pode ser construída e reeditada e aperfeiçoada ao longo do tempo, mas ela precisa dar clareza, né, dar tempo, né, para que os administrados, né, para que as pessoas envolvidas se organizem, né, em relação a essa nova política, né, e principalmente a essa nova indução de qualidade, né, naquilo que se entende por qualidade, né, que também é um conceito questionável. Então, a primeira discussão em relação à portaria, né, é inevitável lembrar que isso já aconteceu, né, inevitável. Quem viveu sabe disso, né? Quem viveu
lá a portaria 147, em 2007, viveu exatamente isso, né? A necessidade de você reconstruir todo um processo de autorização de um curso, né, a partir de novos critérios, né, da implantação, naquela época, do conceito de NDE, que não existia, né, ou seja, da elevação do padrão de contratação de professores, que também não existia. Ou seja, tudo isso implicava em reconstrução de um projeto pedagógico que muitas vezes já estava autorizado e que já estava em tramitação há 3, 4 anos. Né? Então, as mesmas discussões que se fez naquele momento é a discussão que se traz hoje para a portaria. Né? Ou seja, a ilegalidade, ou seja, eu vou ampliar novos critérios em detrimento, né, dos critérios que a lei estabelece. Então, essa é uma questão que volta à tona, né, as mesmas discussões daquele momento. Né, quem viveu se lembra, né, do que aconteceu com os seus processos de autorização do curso de Direito. Né? Ou seja, é necessário pensar um limite entre indução de qualidade, avaliação e regulação, né, e ilegalidade. Eu preciso estabilizar a política pública. Eu preciso dizer em que tempo isso vai acontecer, né, para que 91% do cenário do curso de Direito, que depende de mensalidade, que depende de captação, né, possa se planejar em relação à oferta ou não, à viabilidade ou não da oferta desse curso de Direito. E retroatividade, que é o ponto central, né, o devido processo legal administrativo, nós podemos sim dizer, né, que é uma indução de qualidade, que a gente precisa dar jeito no que está aí, nesse estoque, né, que está aí, mas eu preciso garantir padrões, né, do devido processo legal. De novo, né, também, naquele momento, né, a velha discussão da necessidade social, né, que agora vem como um outro nome. Né, mas a necessidade social, ou seja, é livre ou não é livre, né, a iniciativa privada? Né, desde que atenda a padrões de qualidade, mas é livre ou não é livre? Ou seja, eu vou ter, então, uma discussão que, quando eu fui, alguém me disse, você vai lá representar as entidades, nós estamos preocupados, né, com o programa Menos Advogados. Vai ter o Mais Médico e o Menos Advogados. Né? Então, eu falei, olha, eu acho que não é bem por aí, mas era a preocupação. Né? Ou seja, como é que vai ser esse tabelamento? Depois a gente viu o tabelamento em outros momentos da discussão. Mas essa é uma questão essencial a ser discutida. O CNE discutiu isso muito. Né? Ou seja, ele é livre ou não é livre? É um critério muito subjetivo para você dizer essa situação. É claro que, se você olha a ociosidade de vagas do sistema, isso é um critério óbvio, que eu não preciso ter mais ou eu preciso ter mais. Né? Mas eu não posso usar isso como critério de impedimento, né, para que a iniciativa privada, né, proponha seus projetos e queira construir os seus projetos. Né? Então, fica aí a discussão, tudo que foi discutido naquela época, né, vale também para a portaria 20. Eu fiz a minha tabelinha, né, e a minha tabelinha ela é um pouquinho mais... Né, aqui, o nome é relevância social agora, não é mais necessidade. Então, eu fiz aqui alguns questionamentos, na verdade. Né? Alguns questionamentos daquele que sentou e tem lá aquela pilha de processo para discutir, para resolver no escritório sobre isso. Então, o primeiro artigo, né, no inciso 4º, que traz de novo essa discussão da relevância social para a expansão. Como caracteriza isso? Né? Eu não sei se a gente vai voltar à ideia da carta consulta, né? Não sei se todos lembram disso, mas vamos fazer a carta consulta para ver se dá ou não, né? Se era possível ou não tirar um curso ou credenciar uma escola. Mas vale a lembrança. O NDE, algumas falas, né? E isso, Marta, eu acho que é uma coisa da preocupação da iniciativa privada. Tudo aquilo que se coloca na regulação vai se interpretar para ver o quanto custa. Né? Então, eu preciso colocar lá o NDE contratado.
Então, isso tem implicações, eu preciso comprovar isso aí. Dedicação plena, contratado, dedicação plena para estar atuando, né? Esses processos, na maioria das vezes, se são desse estoque, estão com termos de compromisso, as pessoas estão empregadas em outras entidades, né? Estão com termos de compromisso de professores, né? Então eu vou ter que comprovar isso. Essa é uma discussão para os 90 aí. Uma outra locução que vem é experiência na IES, né? Ou seja, o que quer dizer experiência na IES? Se ele não é da IES, então ele não conta? Em outra IES. Então, experiência na IES vai ser mais um requisito. Eu preciso, então, ter contratado, ele já ter experiência na IES. Como fica essa expansão, né? No artigo 2º, parágrafo 2º, aí surge uma outra questão, né, que nós já estamos no dia a dia também acostumados, né? Que é as diligências e novas diligências, né? Então, vem um prazo muito claro para a IES, mas eu não tenho um prazo muito claro para o poder público, né? Ou seja, quando que vai sair esses 90? Né? Isso também a gente precisa discutir. O artigo 2º, parágrafo 3º, né? Essa é uma discussão que a gente fez na CCPares, muito importante, ou seja, todo o foco é numa tentativa de trazer a formação desse aluno para uma realidade brasileira. Eu preciso tirar o aluno da visão teórica para a realidade brasileira. Então, perdão. Eu preciso melhorar esse estágio. Né? Isso foi uma discussão bastante grande, intensa, e uma discussão que gera um impacto bastante grande no setor. Né? Ou seja, a implementação desses núcleos de prática jurídica, nos modelos que se pensa em implantar, ou que se pensa em avaliar, né? pelos indicadores, então isso vai gerar um impacto grande. Aqui no caso, a antecipação é que preocupa, né? Os convênios, né? Como é que eu vou fazer um convênio? Eu vou convencer, então, o poder público a fazer um convênio comigo para, daqui 5 anos, eu implantar um projeto. Né? Isso é uma questão que fica aí. Né? Eu não sei se vou ter os professores, os alunos, ou né? Como é que o poder público, no caso, defensoria, fórum e assim por diante, ele vai fazer um convênio hoje para eu protocolar um processo para que isso ocorra daqui a 5 anos. Então, o plano de estágio vai bem. Né? Ou seja, eu dizer como eu pretendo fazer, isso vai bem. Agora, eu apresentar convênios para que isso ocorra, aí já é algo, num processo de autorização, dificuldade na viabilidade. Vamos lá, supervisão. Aqui entra uma discussão clara, né? O devido processo legal administrativo, ou seja, a simples instauração já vai me criar uma barreira de acesso. Se eu tenho hoje, a gente está vivendo denúncia de aluno por nota. Né? O Ministério Público oficia a escola para dizer por que a nota não foi ou não inserida. Esse mesmo aluno manda para o Ministério Público e manda para, né, o MEC. Faz a mesma denúncia. Então, uma supervisão instaurada, ativa, né, que é um conceito novo também, como é que é isso? Né? Então, essa é uma pergunta. Né? O outro critério que é interessante, que é o critério do direito, né? Ou seja, supervisão em direito. Então, esse critério é um critério muito específico. Ele está destinado a instituições multicamp, né? Instituições que já têm o direito e que vão pedir direito em uma outra unidade. Né? Então, são instituições autônomas, multicampes, né? Então, é algo muito específico para um conjunto. Eu não sei de quantas dos 90 né, vão inserir nesse critério. Né? Aqui é um outro assunto polêmico, né, extremamente polêmico, porque se não é uma instituição multicamp, pode ser uma instituição que queira uma nova modalidade do curso de Direito. Né? Então, os cursos de Direito à distância, né, que foram protocolados em um momento onde esse protocolo era permitido, onde os critérios já estavam devidamente postos, né, perdão,
postos. Então, esses processos serão julgados, não serão julgados? Como ficarão esses processos? Né? Ou a discussão da modalidade da educação à distância no curso de Direito. Essa é uma gama muito pequena, né, de possíveis interessados, mas é uma gama real, é uma possibilidade real. Né? No âmbito da CCPares, isso constou do relatório que está no CNE, né? Essa discussão foi deixada para um próximo momento, dado o interesse público. Né? Então, o MEC disse, não, essa questão a gente não vai abordar neste momento. Nós vamos deixar essa questão do direito à distância, vamos colocar assim, para um outro momento regulatório. Né? Mas foi debatido. Deixa eu concluir aqui, que meu tempo está acabando. O artigo 4º também traz, então, dimensões, e esse é um ponto muito central da discussão. Né? Ou seja, aqui a portaria diz que vai bem, mas na medida em que eu avalio dimensões e o conjunto das dimensões, é isso que fala a lei dos sinais, né? As dimensões e o conjunto das dimensões. Nós assistimos à avaliação de indicadores. Né? Nas diligências finais, nós temos assistido o quê? Esse indicador não foi atendido. Então, baixa-se em diligência e os processos voltam, então, para se justificar por que aquele indicador não foi atendido. Então, isso também é uma coisa que precisa ficar claro, né, na política pública. Nós avaliamos dimensões ou avaliamos indicadores. Né? Quem lembra dos indicadores imprescindíveis? Né? Então, mais uma barreira de acesso que precisa ser discutida claramente. Né? Eu preciso atender todos os indicadores, eu preciso atender a média das dimensões. Né? Que vez ou outra eu vou tirar uma nota menor. Por exemplo, produção acadêmica. Eu não tenho como atender isso. Né? No geral, não se atende esse indicador. E aí, eu tirei 2 nele, e tirei 5 na dimensão. Eu vou ter o meu processo indeferido ou baixado em diligência? Então, esse é um critério de avaliação de indicador que precisa ser esclarecido pela política pública. Né? Em nenhum momento da portaria 20 ela fala em indicador. Né? Mas, em outros atos, a portaria, por exemplo, normativa, a instrução normativa 4, no artigo 9º, ela fala em avaliação de indicadores, que é o padrão decisório de autorização para os demais cursos. Tá? O artigo 5º também, aí os conselhos, a pergunta e os demais conselhos também vão seguir na mesma linha? Né? Eu acho aqui que a OAB avançou. Né? De toda a discussão que a gente teve, a OAB, no final das contas, ela avançou bastante, né, em relação à sua participação no processo decisório dos cursos de Direito. Eu fiz um resumo, a minha tabelinha ficou mais resumidinha, né? Que dá aí, né, o indeferido, o deferido ou a possibilidade de deferimento. Né? O que me chamou a atenção desses critérios é quem são? Quem são? Quem são as escolas que eventualmente estão enquadradas? E esse é um problema da política. Quando você constrói um critério decisório a posteriori, você selecionou quem pode e quem não pode, a posteriori, depois de uma análise. Né? E eu, que não estava no critério, não sabia disso, quando protocolei o processo. Então, esse é o problema central da construção de uma política a posteriori. Eu preciso clareza, firmeza nessa construção, né? Para dar estabilidade até à própria política pública. Né? Vagas. Então, hoje nós temos aí, eu lembro quem atua aí na pós-graduação, né? Esse é um critério que já há muito tempo, né, a gente trabalha no pós-graduação, que é o kit CAPES de vaga. Né? Ou seja, eu tenho lá uma quantidade, um padrão, né, de deferimento de mestrados e doutorados. Eu tenho um critério, um kit, né, que é mais ou menos percebido pelo sistema. Então, entra aqui também essa questão. Com 200 vagas, eu não sei se gera viabilidade. Em alguns cenários gera, em outros cenários não. Né? Diligência final, novamente.
o que são questões de fato, precisa ser esclarecido. E o artigo 11, aqui sim andou bem. Aqui é um parabéns para as séries, né? Você tem impugnação de ofício. Quando tinha parecer desfavorável, isso caía no limbo da CTA, né? E aí, adeus seu projeto. Né? Ficava lá não sei quanto tempo e assim vai. Então, o fato de eliminar isso, já partir para uma decisão final, ou seja, não vai ter impugnação de ofício, então isso é a coisa que anda bem. Eu já passei demais no meu horário, né? Eu vou, então, só falar aqui algumas questões. A Marta respondeu, então é só para esses processos, isso não vai se multiplicar. Né? Mas eu acho que aquela história a fruta não cai longe do pé. Né? Então eu não sei se essa portaria não vai ser um parâmetro, né? Para reconhecimento e renovação. Bom, concluindo aqui, eu só quero trazer alguns dados que foram falados, que, em termos de política pública, estima-se um estoque de 3 milhões de bacharéis. Então, em termos prospectivos, para que eu quero formar, essa é a pergunta, né? Para que eu formo esse aluno de direito? Né? Então, o que fazer com essa quantidade de bacharéis? Os dados não demonstram que todo mundo queira fazer exame de ordem. Né? Eu fiz uma tabelinha aqui. Ou seja, se eu tenho 3 milhões, nem todo mundo quer. A gente tem que lembrar que esse número de inscritos aí no exame de ordem, ele não tem, né, segundo o Fernando Haddad, né, ele não tinha validade estatística, porque ele tem o aluno recorrente. Ele não depura isso. Né? Então, eu tenho um aluno que está fazendo 20 vezes o exame e não consegue passar. Né? Então, desse aluno, se eu descontar, né, quem está recorrente, também esse realmente quer, mas ele não representa. Né? Então, se eu fizer essa depuração, se um dia a OAB fizer essa depuração, também, né, vai nos dar uma outra realidade desse querer do bacharel em relação ao exame de ordem. Então, o que eu teria era o seguinte, hoje, estimativas aí, né, em relação, são 215 mil vagas de concurso, que são preenchidas basicamente com administração, direito e contábeis. Né? Esse sonho do concurso público é o que realmente motiva, né, o aluno de direito. Não muito, acho, o exame de ordem tem um impacto menor. Então, se eu vou utilizar esse como padrão de qualidade, né, eu preciso discutir isso. Né? Prospectivamente, e isso foi discutido demais dentro da CCPares, eu tenho isso aí. Ó. Essa é uma realidade que precisa de enfrentamento. Eu tenho um judiciário com 90, quase 100 milhões de processos. E essa quantidade de 3 milhões de bacharéis poderia, sim, ajudar bastante na solução dessa questão. E aí, então, eu deixo como prospecção, né, isso que foi extremamente discutido. Né? Eu preciso de um curso de direito que enfrente claramente, né, os processos de conciliação, mediação ou mecanismos consensuais de resolução de conflitos. Né? Eu preciso formar bacharéis para isso. Né? Se nós vamos ter uma absorção estatal, se uma nova profissão estatal vai surgir para dar conta de 100 milhões de processos, então aí fica como prospecção. Né? Ou seja, eu posso sim, eu tenho urgência, né, nessa questão, informar bacharéis que poderiam atuar em mecanismos consensuais ou resoluções consensuais de conflito. Né? Isso fica como proposição, né, para o debate. Obrigado. Obrigada, professor Ivan.